Fala, galerinha! Hoje a gente vai tratar de um assunto muito legal, o fim da Era do Gelo, ou melhor dizendo, o fim da Guerra Fria, onde uma das grandes potências da época vai deixar de existir. A União Soviética vai dar seus últimos suspiros e deixar esse mundo. Mas antes da gente tratar dos últimos instantes da União Soviética na face da Terra, é bom a gente lembrar que a União Soviética vem do processo revolucionário russo. Ela é consequência direta da prática da instalação do primeiro Estado socialista no mundo. E a base da Revolução Russa era o ideal desenvolvido por Marx e Engels, que era o socialismo científico ou socialismo revolucionário. Só que quando a gente olha o que se tornou a União Soviética e o que estava no script, digamos assim, de Marx e Engels, era totalmente diferente, cara. O que a União Soviética fez foi se distanciar da sua base revolucionária. Isso aconteceu muito brutalmente a partir do momento que Stalin assume o governo. Quando ele assume o governo, ele começa a fazer uma série de mudanças internas, tanto no âmbito da política quanto no âmbito da economia, mas também no âmbito da ideologia, porque a base revolucionária de Marx e Engels pregava a internacionalização da revolução. O que que isso significa? Cara, eu defendo o fim do capitalismo. Eu luto pelo fim do capitalismo. Para eu lutar contra o capitalismo, eu tenho que lutar ele em todos os países, em todos os continentes, porque o capitalismo ele foi internacionalizado. Então, para eu combatê-lo, eu também tenho que internacionalizar minha revolução, porque se ela ficar em um país só, ela vai ser facilmente isolada e facilmente enfraquecida. Então, Marx e Engels vai desenvolver a tese da revolução permanente, a ideia de que a classe trabalhadora, seja na França, na Inglaterra, no Brasil, no Chile, no Japão, na Nova Zelândia, todos sofrem a opressão e a exploração do mesmo sistema. A diferença é que a burguesia fala uma língua em um lugar e outra língua em outro lugar, mas todos estão se beneficiando nesse sistema de exploração e opressão que é o capitalismo. Então, tem que combater em todas as instâncias, em todas as nacionalidades. Por isso que eles vão falar que a classe trabalhadora não tem nação. O senso de solidariedade a nível internacional, para eles, é importantíssimo para ser a liga que une a classe trabalhadora em todo o mundo. Tanto é que eles, junto com os anarquistas, vão desenvolver a Internacional, que é a Organização Internacional da Classe Trabalhadora, que está na sua quarta intentona, é a quarta internacional nos dias de hoje, de acordo com alguns teóricos. Então, quando você olha assim a teoria de Marx e Engels e olha a prática da União Soviética, principalmente depois de Stalin, totalmente diferente, cada dia mais distante. O que que Stalin vai propor? A ideia do socialismo em um país só. O que que é isso? Pô, a União Soviética tem que pensar em si. A gente tem que organizar a casa, tem que cuidar da pátria mãe. Olha só. E aí, caso estoure uma revolução em algum outro país, a gente apoia politicamente, ideologicamente, mas se tivermos condições, a gente ajuda belicamente, né? Economicamente. Caso contrário, se vira aí, irmão. Beleza? Beleza. Essa ideia, ela vai seguir ao longo da história da União Soviética. Contudo, depois da Segunda Guerra Mundial, começa o quê? A Guerra Fria. A bipolarização política e ideológica de dois sistemas. E aí, mano, quanto mais zonas de influência, quanto mais território sob influência, seja do capitalismo, do socialismo, é bom. Aí Stalin começa o quê? A ajudar belicamente, economicamente, regiões que às vezes, cara, não estão fazendo revolução socialista. Não estão. Mas são revoluções populares, de caráter popular, são revoluções nacionalistas, né? Que criticam a interferência dos Estados Unidos na sua região, fazem crítica à potência capitalista, pronto, a gente vai apoiar. Então, a União Soviética vai fazer isso muito intensamente durante a Guerra Fria. E os Estados Unidos não ficam por trás, não. Boa parte dos golpes militares na América Latina, quem estava por trás? Isso mesmo, os Estados Unidos. O que, que vai acontecer? O desenvolvimento econômico da União Soviética vai se concentrar no setor bélico.
tecnológico e vai deixar de lado o setor de desenvolvimento industrial de bens de consumo. Tanto é que quando a gente olha para as repúblicas soviéticas ou os países que compuseram o bloco socialista, a gente olha assim, parece que a gente está dentro de um túnel de tempo, que eles pararam no tempo. Mas por quê? Porque o foco econômico do bloco socialista era o setor bélico e o setor tecnológico. Vai chegar um momento que a corrida espacial vai enfraquecer e o setor tecnológico espacial vai diminuir o investimento. Vai chegar um momento também que as potências eles vão assinar acordos, cara, entre si, porque ambos têm força atômica suficiente para destruir o planeta inteiro. Então, eles vão assinar acordos, principalmente no final dos anos 80, para dar fim aos arsenais bélicos, ou seja, acabar com a corrida armamentista. Esse tipo de situação vai ruir a economia da União Soviética, que tinha como base o setor bélico e o setor tecnológico. Se eu não estou mais investindo na corrida espacial e na armamentista, eu vou quebrar economicamente, porque o meu setor de consumo, de bens de consumo, está parado no espaço e tempo, sei lá, em alguma década aí do passado. É assim que a União Soviética adentra os anos 80, com essa crise maravilhosa. Vai sobrar para quem? Por Gorba, né? O Gorbachev, tadinho, ele vai assumir a liderança do Partido Comunista e ele também vai assumir a liderança da União Soviética e vai ter que responder a essa tensão econômica que a União Soviética está enfrentando. Além disso, ele vai ter um problema, a cereja do bolo, digamos assim, dos problemas da União Soviética, ele vai ter que resolver o problema de Chernobyl. O acidente nuclear de Chernobyl aconteceu dia 26 de abril de 1986. O que ele vai fazer? Primeira coisa, um erro grotesco da parte dele, como líder, e também uma irresponsabilidade total. Eles vão tentar abafar, eles vão silenciar e vão tentar resolver. E eles não vão conseguir, porque o setor tecnológico da União Soviética está defasado. Eles sozinhos não conseguiram controlar o incidente. Tanto é que ondas da radiação chegaram na Finlândia, ou seja, lá no norte do continente europeu, e aí o sistema lá de radiação do país, opa, aumentou e veio da onde? Do leste europeu, na região da Ucrânia, que está sob domínio de Moscou. Opa, tá rolando alguma coisa. Só assim que o mundo ficou sabendo de Chernobyl, porque dependesse da transparência da União Soviética, ninguém ia saber. Ninguém ia saber até meia-noite do outro dia, porque é inevitável. As consequências no corpo humano das pessoas que tiveram contato direto com esse incidente foram absurdamente dolorosas. Tem até uma série da BBC, mas ela consegue remontar muito fortemente as mazelas da incidência da radiação no corpo do ser humano, e isso é muito feio. E a União Soviética silenciou até onde pôde. Quando estourou no mundo que tinha radiação a níveis inimagináveis vindo do leste europeu, daí você não precisa ser doutor em química para saber que deu ruim em algum lugar que está sob domínio da União Soviética. Aí teve que falar, né? Ó, aconteceu isso e a gente precisa de ajuda. Os nossos cientistas sozinhos não estão conseguindo, porque a gente não tem o preparo tecnológico para controlar esse incidente. E detalhe, poderia ter sido evitado. E assim começa o governo do Corva, tadinho. Além da crise econômica, que era um fato, vem uma crise no setor nuclear, que vai atingir praticamente o leste europeu inteiro, uma onda de radiação, vai tornar Chernobyl uma zona inabitável, e hoje a floresta que está ocupando a cidade se tornou uma cidade fantasma. Se vocês forem olhar nas redes sociais, né, no Google, vocês vão ver imagens da época, e as imagens hoje, vocês vão ver o quanto que o verde está ocupando a região, e as consequências até hoje estão presentes
Afinal de contas, assim como em Hiroshima e Nagasaki, as consequências são geracionais, né? E aí, o que Corba vai fazer? Ele vai fazer um plano de ação. As suas medidas econômicas e políticas, a Pederosca e a Klasnovka, que significa o seguinte: a minha política é uma política de reconstrução com base na transparência, né? Depois do caos todo de Chernobyl, ele veio falar de transparência para o mundo. Me poupe. Mas a ideia era essa. A partir de uma reconstrução profunda das estruturas econômicas, ou seja, não dá para a economia da União Soviética ser sustentada só pelo sistema bélico, só pelo sistema tecnológico, tem que investir em outros setores da economia, isso é fato, diversificar a economia. E aí ele vai, digamos assim, tá mais maleável a abertura do capital estrangeiro, né? Principalmente parcerias aí com países do bloco capitalista, sim, sim, sim. E também praticar algo que depois de Stalin deveria ter sido evitado, mas não foi. O quê? Diminuir a figura da burocracia estatal, bem como defender e ampliar as liberdades individuais e coletivas. Daí você tira a morte de Stalin, não é a morte do stalinismo, porque o stalinismo é a burocratização do Estado, autoritarismo do partido, cerceamento das liberdades individuais e coletivas. E se permitiu até os anos 80, quando o Corba lindamente tenta fazer essas medidas acontecerem a nível político e a nível econômico. Os anos que Stalin morreu até os anos 80 não mudou muita coisa em termos práticos na União Soviética, né? O que se viu reinando de uma forma quase hegemônica foram os legados stalinistas. O Korba, ele não conseguiu implementar suas políticas no âmbito da economia, no âmbito da política, enfim, ele tentou fazer a primeira eleição com figuras políticos que não defendiam o socialismo, né, que defendia outra lógica de formação social, ele sofreu o golpe de uma ala que não queria que houvesse a abertura política e econômica da União Soviética. Eles vão prender o Korba, a União Soviética, a população da União Soviética vai se revoltar. Poxa, velho, o que ele está fazendo é bem para gente. E aí vocês prendem ele, vocês estão doidos. E o fato de ter ocorrido um golpe no final da vida da União Soviética, da ala mais conservadora, mais stalinista, que não queria a abertura política e econômica da União Soviética com um bloco capitalista, só legitimou que as repúblicas soviéticas, né, lá do leste europeu, defendessem seus levantes de separação. Depois que eles fizeram o golpe, prenderam o Korba, falaram assim, mano, vocês perderam a razão em todos os níveis. Não tem mais como defender o socialismo à la União Soviética. Não tem como. E aí você vai ver, a queda do Muro de Berlim foi emblemática. Em 9 de novembro de 1989, a população alemã vai destruir o muro, que representa, né, é o simbolismo real da bipolarização que o mundo frequentava. Vai dividir uma cidade através de um muro, cara. E eles vão destruir esse muro, vai ser lindo, maravilhoso, né? Scorpion vai cantar, né? O Pink Floyd também, bandas famosas vão fazer vários shows lá perto do muro destruído, simbolizando uma nova era, né? Ou senão, os ventos da mudança, como Scorpion diz. O Korba estava tentando e essa ala stalinista não estava deixando, e aí a população quer saber, vamos torar isso tudo e vamos fazer acontecer. E aí, depois que isso acontece em Berlim, uma série de outras repúblicas soviéticas vão fazer uma série de levantes. A Bulgária, a Hungria, a Romênia, a Tchecoslováquia, a Polônia vão fazer seus levantes e vão propor
as primeiras eleições independentes, porque nem as eleições nessas repúblicas eram independentes dos anseios e dos desejos e interesses do Partido Comunista de Moscou. Tamanho autoritarismo e controle que Moscou exercia sobre os outros partidos nas outras repúblicas. E aí a gente vai ter um descontentamento dessas repúblicas diante dessa tomada de decisão golpista por parte dos stalinistas prendendo Korba. Eles liberam Korba, mas o estrago já está feito, a população já está insatisfeita, não está querendo mais, não aguenta mais a situação, e aí vai levar ao ponto que, mesmo depois liberto, ele assume as rédeas da União Soviética de novo. No final de dezembro, Korba vai falar assim, velho, cansei, tentei praticar uma série de medidas no âmbito da política, no âmbito da economia, não deu certo, fui preso, sofri um golpe, cansei, velho. Vou tomar minha vodka, vou descansar na minha casa, acabou a União Soviética. Isso foi dia 25 de dezembro de 91. Essa é a data oficial do fim da União Soviética. O Muro de Berlim foi destruído em 89. Demorou só 2 anos para dar adeus à União Soviética de fato. Aí, o leste europeu, que estava sob domínio de Moscou, pertencentes a essa lógica da União das Repúblicas Socialistas, eles vão organizar a Comunidade dos Estados Independentes, cujo objetivo é fazer esse processo de transição, as mudanças no âmbito constitucional, político, bem como no âmbito econômico, para favorecer e também para atender às demandas das suas realidades, né? As demandas do seu povo que estava insatisfeito com o que estava acontecendo ao longo da história da União Soviética. O mundo está em festa, acabou a Guerra Fria. Aí você fala, pô, acabou a Guerra Fria, já deu, não tem mais problemas. Aí, velho, você tem que remodelar tudo. Acabou uma era e vai iniciar uma nova era. O nome dessa nova era é baseada na lógica do neoliberalismo. Então, para a gente entender o início do neoliberalismo, a gente tem que levar em consideração que o neoliberalismo ele está sendo gestado no final da Guerra Fria, a partir dos anos 70, mas ainda existia a figura do sistema de oposição ao sistema capitalista. Quando a União Soviética rui, é como se o socialismo como um todo desse errado. O socialismo enquanto sistema dá errado. O capitalismo é o vitorioso. É o momento do capitalismo. O rival dele ruiu. Agora, qual é o objetivo? Reformular a cara do capitalismo. Afinal de contas, temos várias nações que estão sob o bloco socialista para emergir e ser incluída dentro dessa lógica sistêmica. E é necessário se remodelar, porque também o capitalismo, durante a Guerra Fria, sofreu vários problemas. É bom a gente lembrar que rolou as crises do petróleo, lá no início dos anos 70, que vai ruir a ideia de estado de bem-estar social, desenvolvido principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, onde vai ter o desenvolvimento de uma série de leis trabalhistas, fortalecimento dos sindicatos, onde a presença do Estado na prática de desenvolvimento de programas sociais, de previdência social, vai ser muito efetivo, isso vai ruir nos anos 70. Porque a crise do petróleo vai ser outra crise dentro do sistema capitalista que vai literalmente bater a porta do sistema e falar assim, cara, você tem que se remodelar, caso contrário você vai ruir. Então, diferente do que aconteceu com o sistema socialista desenvolvido pela União Soviética, que não se reconstruiu antes do fim, né? Corva, tadinho, não conseguiu, estava muito, né, no fim para ele tentar algum tipo de sobreviva, digamos assim. O capitalismo conseguiu a sua sobrevida foi o neoliberalismo. O neoliberalismo é um assunto babadeiro também, que vai
ser a base de organização dos estados na nova face que o mundo se apresenta, nos estados pós-Guerra Fria. Eu já tinha, dentro do contexto da Guerra Fria, experiências neoliberais, principalmente no Chile, Inglaterra e Estados Unidos, mas depois do fim da União Soviética, se disseminou a lógica do neoliberalismo com a nova política econômica do capitalismo para todo mundo. Você quer modernizar, se você quer se colocar na frente, no novo mundo que se apresenta, digamos assim, nos anos 90, você tem que entrar na lógica neoliberal. O problema é que, desde que ocorreu o processo de desenvolvimento do sistema capitalista e a sua internacionalização, o mundo ele é desigual, os países são desiguais. Então, a imersão dentro do sistema neoliberal é desigual. Enquanto tem potências capitalistas que implementam uma lógica neoliberal e dá frutos positivos para a sua economia, a gente vai ter países que saíram de uma condição de ditadura começar a desenvolver seu processo de redemocratização, se encontram numa situação lastimável, de dívida externa absurda, e não tem desenvolvimento econômico porque eles estão numa recessão econômica muito forte. Então, a primeira experiência neoliberal deles não é legal, sem apoio dos países que eles tinham parceria, porque esses países estão querendo dinheiro que emprestaram, com juros e correção. Então, assim, as experiências vão ser diferentes porque as situações dos países estão diferentes. E aí a gente tem que levar isso em consideração para entender a reconstrução do mundo pós-Guerra Fria. Né? Muitas coisas deixaram de existir, mas a ideia de que há uma tensão constante entre as antigas potências ainda é realidade, é só ver as redes sociais, os meios de comunicação para a gente ver quando rola uma coisa na Rússia, os Estados Unidos correm atrás, quer fazer também. É como se a lógica da Guerra Fria ainda tivesse presente no consciente social, político do mundo. Antes o pessoal fazia corrida espacial, corrida armamentista, agora estão fazendo corrida pela vacina. Então você vê a disputa ainda é real. E aí a pergunta que fica, a ruína da União Soviética significa a ruína do socialismo? Porque a gente percebe ainda países que são heranças malditas, ou não, digamos assim, do sistema do socialismo implementado pela União Soviética. Como eu falei, a lá Stalin. A gente vê isso muito em países como a China, Cuba, a presença forte de um partido, a burocracia estatal. Se a gente olhar de perto esses países, tem isso. Mas se eles só fossem socialistas, e se eles fossem isolados, eles teriam ruído. Por que eles não ruíram? Porque eles se abriram para o sistema hegemônico, o capitalismo. Cada um à sua maneira. A China, desde os anos 70, se abriu, a Cuba recentemente se abriu, está aí até hoje esse Frankenstein, a coexistência de países com base no socialismo soviético, a la Stalin, e, ao mesmo tempo, empregando uma lógica comercial com países capitalistas. Nada do que Marx sonhou e desejou nos seus escritos. Mas essa aí é a realidade no mundo hoje. Basta saber diferenciar e entender, né? Entender que cada sistema tem seus prós e seus contras. Cada sistema tem que saber, né, lidar com suas crises internas para ter sua sobrevida. Senão vai ruir, assim como ruiu a União Soviética. Né? Enquanto o sistema socialista soviético ruiu. A experiência do socialismo soviético ela não pode resumir o que é o socialismo. Porque o socialismo não é só o de Marx e de Engels, ele é diverso. Tem o socialismo utópico, tem o socialismo cristão, tem várias vertentes do socialismo, e também a gente tem que entender que, assim como o capitalismo,
ele se transforma conforme as suas necessidades, o socialismo ele tem que sentar no divã e praticar o que que a gente tem que mudar, o que que a gente pode aprender com as experiências do passado para não repetir e mudar ali e acolá. É isso que tem que fazer. Senão, adeus, mundo cruel. A presença de partidos comunistas, de partidos socialistas no mundo afora, é uma representação viva de quanto que os ideais do socialismo, cada um nas suas perspectivas, ainda existem no mundo afora, como uma oposição ao sistema que é hegemônico, que é o sistema capitalista dentro de uma lógica neoliberal. Falando em lógica neoliberal, o próximo assunto babadeiro foi inspirado no livro de Jorge Amado, Dona Flor e seus dois maridos, no qual a gente vai ter a Dama de Ferro junto com o ator hollywoodiano Reagan e o ditador Pinochet, fazendo uma trama amorosa para a implementação de uma lógica que vai ser hegemônica nos dias de hoje, o neoliberalismo. Mas sobre isso eu falo depois. Tchau, tchau para vocês.